O nosso tema nesse mês é Crucificados para Viver, né? Nós aí passamos já por alguns subtemas. O Bruno abriu falando sobre trabalho, o Leandro continuou falando sobre inteligência, depois o Anderson passou ali na pseudo-religião, ontem o Felipe falou um pouco sobre desejo, e pela manhã o Vitor falou sobre ego, né? E ele falou que quando ele pensava sobre o tema, onde ele anda, ele andava pensando, e eu falei assim, ainda bem que eu não sou o único louco, né? Porque tudo que quando você está preparado para falar, ou você foi convidado, aonde você passa, você quer falar sobre esse tema, né? Você quer pensar sobre ele, né? E não foi diferente comigo. O tema que foi passado para que eu falasse seria sobre o relacionamento, né? Então nós vamos falar sobre crucificando relacionamentos. E o que falar sobre relacionamentos aonde uma geração que não se relaciona? Ou melhor, ela se relaciona e não se relaciona. Porque hoje a nossa geração ela gosta de likes, curtir, é coraçãozinho no Instagram. É postar uma foto de estar se relacionando, mas uma mesa vazia. Não sei quantos vocês acompanharam o caso da advogada que o marido a jogou do quarto andar, do prédio, mas quando você vai nas redes sociais do casal, fotos felizes, praia, viagens, e na realidade o relacionamento dele já não era aquela coisa. Até que chegou ao ponto dele cometer um assassinato. Mas hoje a nossa geração gosta disso. Ela gosta de mostrar isso. Ela gosta de mostrar que está se relacionando, né? E nós temos que falar de relacionamentos reais, de relacionamentos que acontecem, da nossa realidade. Então, se eu fosse deixar um primeiro conselho, eu falaria isso. Falaria que nós precisamos de mais contatos. Hoje de manhã eu estava conversando com o Leandro, com o Léo, no meio do culto, e estava comentando com ele sobre isso. Que a gente dá um parabéns no Facebook, né? Feliz aniversário. E no mesmo dia encontra a pessoa e não dá um abraço, porque você, opa, minha meta foi cumprida. Eu vi no Facebook, deu parabéns, zerei. Beleza, passei de ano. E na realidade não. Falta isso pra gente. Falta hoje o sair, o conversar. Quando eu saía com os meus amigos, assim que começou essa moda de Facebook e tal, nós tínhamos uma brincadeira que era deixar o celular e todo mundo deixava no montinho. O primeiro que pegasse o celular, pagava a conta, né? E o medo de pegar o celular. E dentro desse contexto de relacionamentos reais, eu gostaria de abrir falando sobre relacionamentos quebrados. Porque você só quebra um relacionamento se você tiver um relacionamento real. Você só consegue quebrar ou ter um relacionamento quebrado se você já conviveu com alguém. E aí eu queria convidar os irmãos que abrissem as Bíblias de vocês em Atos 15. Nós leremos do verso 36 ao verso 40. E quando nós falamos de relacionamento quebrado, nós vivemos num mundo cheio de relacionamentos quebrados. Se você parar as guerras que estão acontecendo, são relacionamentos quebrados. A guerra que acontece lá na Síria, lá com a Crimeia, com a Rússia, eram nações que se dividiram, se quebraram, e as guerras continuam. E isso não é só de agora, é algo que já vem acontecendo. O texto que a gente vai ler vai relatar um pouco da vida de Paulo. Diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os em Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram então um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos e pela graça do Senhor. Então nós temos aqui um relacionamento quebrado, né? João Marcos, que era primo de Barnabé, está lá em Colossenses 3:10. A mãe de João Marcos fazia parte da igreja que ficava em Chipre,
aonde recebia vários dos cristãos perseguidos depois da morte de Estevão. E Paulo foi fazer uma primeira viagem com Barnabé e João Marcos, que está lá em Atos 13, né? Então, quando Paulo chama lá João Marcos, ele sente medo e ele não vai para aquela primeira viagem. Então, parte Barnabé e Paulo. E Paulo ficou com aquele, usar uma palavra que a galera gosta de usar, ranço, né? Eu usaria birra, mas ficou com ranço de João Marcos, né? E aí eu queria abrir falando que quando nós temos um relacionamento, nós temos que saber, e eu digo relacionamento não de casal, mas relacionamento com meu irmão, que ninguém é perfeito, né? Paulo também não era perfeito. Paulo era chamado de apóstolo dos gentios, né? Mas Paulo estava com birra de João Marcos. Ele estava com ranço dele. Ele estava lá e falou assim, não, João Marcos, aquele que nos... Esse cara comigo não. A raiva de Paulo era tão grande que ele brigou com Barnabé. Como se Paulo fosse assim, ou vai nós dois, ou vai você com ele, ou eu busco outra pessoa. E aí Barnabé falou, não, beleza, eu vou com meu primo. E aí racharam. Mas por quê? Porque Paulo, como nós, ele não tinha essa perfeição. Ele estava com um relacionamento quebrado com João Marcos. E quando você quebra esse relacionamento e você fica com a mágoa, é muito mais fácil você quebrar um outro relacionamento. Foi o que aconteceu com Paulo. A sua mágoa com João Marcos estava tão grande que ele foi e quebrou seu relacionamento com Barnabé. Aquele que vinha a ser o primeiro seu guia dentro da caminhada, né? E aí quando a gente vê a vida de Paulo, que a gente vê o texto que está em Romanos 12, 17 e 18, que diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Paulo, como assim Paulo fala um negócio desse e está com birra com João Marcos? Né? Está ali com aquele relacionamento quebrado. Porque Paulo, como nós, ele não era perfeito. Ele tinha suas falhas, né? E a gente pega essa falha de Paulo aqui. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que as pessoas não são perfeitas. Nós não somos perfeitas. Em algum momento nós iremos falhar com o nosso próximo ou o nosso próximo vai falhar com a gente. Só que as pessoas mudam. O barco continuou seguindo. Paulo fez a sua viagem, Barnabé andou com João Marcos. E aí passado um tempo, Paulo viu que João Marcos mudou. E com a mudança de João Marcos, Paulo também mudou. Ele falou assim, opa, há uma diferença ali em João Marcos. Mudou tanto que Paulo mais tarde se reconciliou com ele e ainda no seu último escrito como apóstolo, fez a solicitação ao pastor de Éfeso. Disse assim, traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Olha só, ao mesmo que ele estava lá, que ele brigou e que ele cortou o laço. Houve uma mudança. Se a gente não entender que as pessoas mudam, que nós mudamos, não tem como você voltar a se relacionar. Porque você vai ficar pensando assim, ah não, ele vai sempre dar a mesma mancada. Lá vem lá o João Marcos, o medroso. Não, Paulo, ele, não. Continua o mesmo medroso. Só acredito vendo. E na verdade não, as pessoas mudam. Paulo mudou. Paulo que estava com birra, com ranço, hoje não. Houve um perdão na vida de Paulo. Ele distribuiu o perdão, né? E mais para frente ele ainda recomendou aos colossenses, né? João Marcos, cooperador no reino de Deus, e tendo sido para mim como consolação, né? Então para você ver, de um ranço, de uma briga, de um relacionamento quebrado, as coisas mudam, pessoas mudam, relacionamentos mudam, perdão é distribuído. Paulo perdoou João Marcos e João Marcos também perdoou Paulo. Porque se você for ver, nós estamos vendo o lado de Paulo, que estava com toda aquela birra. Mas imagine João Marcos, pronto para fazer aquela viagem missionária. Cara, vou ir com Paulo, mano. Você sabe quem é Paulo? Cara, Paulo, vou viajar com ele. Paulo, comigo não. Imagine como que ele não ficou. Imagine tipo assim, caramba, meu, Paulo me deu uma brecha aí, estava louco para fazer a viagem com ele. Ele poderia ter ficado com raiva de Paulo também. Ele poderia ter falado, também com Paulo, nunca mais eu vou viajar. E não,
eles trabalharam junto, eles foram cooperadores do reino de Deus e da igreja, né? E todo relacionamento, quando ele é quebrado, não dá para você só chegar e falar assim, vem cá, irmão, me perdoa. Às vezes você precisa de um mediador no seu relacionamento. Às vezes o seu relacionamento, ele é quebrado de tal maneira que você não consegue conversar com seu irmão. Você não consegue estar com ele. E aí você precisa exatamente de um mediador. Nessa briga, né, de Paulo com João Marcos, o mediador foi Barnabé, acredito eu, né? O filho da consolação. Quando você tem um relacionamento quebrado, você tem que procurar alguém que te ajude a consertar o relacionamento. Veja bem, o mediador não é aquele que vai ajudar você a falar mal do seu irmão. Briguei com o Cris. Vou procurar alguém que não gosta do Cris. Pô, você viu o que aconteceu, que o Cris fez? Cara, o Cris é fogo, né, cara? Não, o mediador é aquele que vai mediar. É o famoso pacificador. O cara lá que... cara, você deu mancada, hein, Paulo? Pô, olha lá, João Marcos, cara, trabalhando a todo vapor e você ainda com birrinha do cara. Aí, ô João Marcos, cara, você viu a mancada que você deu com o Paulo? Não adianta você ficar com raiva do cara agora. Agora não, calma aí, chega aí, vamos conversar, né? E Deus gosta de nossos relacionamentos por inteiro. Ele não gosta de relacionamentos quebrados. Basta você ver o que está escrito em Timóteo. Timóteo 2, de 5 a 6. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui tinha um mediador entre o nosso relacionamento com Deus, né? Deus colocou um mediador, Cristo. Imagine a gente tentando ali, por mais que a gente tente às vezes chegar no nosso irmão e falar assim, vamos aqui, vamos trocar. Não quero falar com você. Não, mas vem aqui, eu sei que deu uma mancada. Não tem. Tem, às vezes, é necessário que uma pessoa, um irmão, um pastor, um amigo, venha e intervenha entre vocês dois. Que ele pacifique a coisa. Que ele chega e converse com você e com o seu irmão, o seu próximo. Para que esses relacionamentos, eles sejam aí recalibrados. A corrente esteja ali, o elo seja vinculado novamente, né? E sempre quando a gente falar sobre relacionamentos, e quando a gente falar de relacionamentos reais, aí existe um outro relacionamento que, digamos assim, eu acho que tem que ser, às vezes até funciona, né? Um namoro virtual aí, né? Não sei quantos aqui já arriscaram um namoro virtual. Alguém tem coragem de levantar a mão aí e falar, pô, eu tentei e tal. Bom, eu fiquei 1 ano conversando com a Sara, né? Ela ficou lá em Londres, eu aqui trocando aquela ideia, né? Garantindo, hoje eu tô casado. Mas não dá pra você ficar num relacionamento virtual a sua vida inteira. Imagine que a Sara fosse morar lá em Londres. Não dá pra eu ficar, te amo daqui e ela me ama de lá. Como que você vai fazer um casamento virtual, né? E quando a gente trata de namoro, ou como um namoro como um relacionamento, aí a gente tem que tratar como um namoro para casar. O namoro é isso. O objetivo do namoro é levar o jovem cristão, o casal, ao casamento. Não tem como você chegar e falar assim, tô namorando, só por namorar, resolvi namorar aí e tal. Vou ali trocar uma ideia com a mina. O objetivo principal do namoro, ou desse relacionamento, é o casamento. Então, quando eu tratar do namoro, dentro desse contexto, vai ser sempre voltado para o casamento. Abre aspas, ficar não é namorar, tá? E ficar, eu nem sei ficar, né? Ficar o quê? Então, quando você fala em namoro, é namoro. A Bíblia, ela não trata como namoro assim. Você nunca vai achar um versículo escrito assim. Quando namorares, fazei assim, né? Aí vai lá, pede a sua mão da menina pro pai. Ele namorou. Não, você não vai ter essa expressão de namoro na Bíblia. Mas por o contexto bíblico é totalmente diferente, né? Dentro do contexto bíblico, o cara que ia casar, quem escolher era o pai. Já começa aí que a gente já tem uma liberdade diferenciada dentro do namoro. Você escolhe a pessoa que você vai namorar. Dentro do contexto bíblico, não.
O pai escolhia, entregava a filha para o moço, ou o moço para a filha, e aí fazia-se o casamento, né? Então, quando a gente tratar de namoro, o que eu quero trazer aqui falando sobre namoro é dois conceitos que com o passar do tempo foi se perdendo dentro da igreja, né? Como pode-se dizer? Acho que entrou dentro de um relaxo, pode-se dizer relaxo cristão, né? Não sei se diz isso. O primeiro conceito está em Coríntios 6, eu gostaria que os irmãos abrissem. Coríntios 6, nós vamos ler dos versos 14 e 18. A versão que eu estou lendo é NVI, tá, irmãos? O primeiro conceito que eu quero falar sobre o namoro é o namoro misto, né? É algo que vem se perdendo dentro da igreja. Então, quando a gente vai tratar sobre o namoro misto, Paulo começa falando o seguinte: não se ponha em julgo desigual com o descrente. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem nas coisas impuras. Eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu falei que o foco do namoro, o objetivo do namoro é o casamento, é exatamente isso. Muitas das vezes nós entramos dentro do namoro achando que o namoro é evangelístico. Ah não, eu vou namorar porque eu vou convertê-lo. Não, isso é obra do Espírito Santo. O namoro, ele não tem um foco evangelístico. Isso é missões, tá? Se você quer namorar e falar que vai converter alguém, você entra em missões. Vai dar certo, eu tenho certeza. Mas você não pode pensar no namoro já com foco assim: eu vou namorar aquele rapaz e vou convertê-lo. A possibilidade de dar certo começa a diminuir aí, né? Então não caia nessa armadilha. Não tente fazer o trabalho que é do Espírito Santo, né? Quando a gente entra dentro desse texto de Paulo, que se a gente for aplicar no contexto hoje, é um texto pesado, né? É um texto que ele fala da separação do que é puro e do que é impuro, do que é santo e do que não é santo. Então ele já entra já com os dois pés no peito. Não entre em julgo desigual. Ele não fala assim: galera, veja bem, é tipo assim, ó, se o cara for bonzinho, se o cara for aquele cara que só falta se converter. Não, não existe isso. Não entre em julgo desigual. E quando o Paulo fala de julgo desigual, ele está falando daquele, não seria um cabresto, né? Mas é aquela peça de madeira que eram colocadas em dois bois, e os bois saíam para fazer o arado. Então quando ele fala em julgo desigual, ele está falando o seguinte: tenho lá dois bois, um é maior que o outro, o negócio vai sair torto. Um anda primeiro que o outro, vai sair torto. O jugo tem que ser igual para dar certo. Paulo está falando assim, ó, não entre em jugo desigual. Vocês têm que andar certo. Mas por que eu não posso entrar num jugo desigual? Imagine que você, jovem ou jovem cristã, está ali se preparando para o ministério, a igreja vem em você, missões, está te preparando, você começa a namorar uma pessoa que não é crente. Você diz para ela assim: eu vou viajar para a África, vou viver do sustento da igreja, vou ganhar pouco. Cara, não, amiga, eu não vou casar com você não. Missões não. Não, tem que ficar aqui. Existe um contexto diferente. O foco e os objetivos são diferentes. Uma pessoa quer ir para um lado, a outra pessoa quer ir para outro. Esse jugo desigual pesa. Você não vai conseguir. É como se você estivesse tentando puxar o cara ou a menina e tá ali aquela corda, uma hora estoura. E Paulo fala, não entre em jugo desigual. E ele continua falando, ele vai colocar aqui 3 ou 4 palavras que é comunhão, né? Durante o texto ele vai usar comunhão,
harmonia, união, acordo, em algumas linguagens fala sociedade. Se nós pegarmos esses 4 elementos, né? Comunhão, harmonia, união, acordo / sociedade, é tudo que existe dentro de um namoro. Você tem comunhão com seu namorado, você conversa com ele, você está no dia a dia, você tem uma harmonia com ele, você tem união com ele, porque senão vocês não vão para frente, né? Um reino dividido não se estabelece. E vocês têm um acordo, que é casar. Vocês têm os 4 elementos dentro de um namoro misto que Paulo condena que você tenha. Isso é uma palavra forte, né? E quando você pega e coloca na prática, é exatamente as coisas assim. Eu tenho comunhão aqui. Agora, domingo, essa hora, São Paulo já está ganhando de 1-0 da Chapecoense. Vamos lá, você é louco? É tricolor, segue o líder, cara. Não, vamos pro estádio. Você tem que estar lá. E você tem obrigação dentro da igreja. Você começa a largar os seus objetivos. Eu já tive um namoro misto. Um conselho que eu recebi. Cheguei no meu pastor, algumas pessoas conhecem, o meu antigo pastor, né? Ele é um cara que, ele é meio assim, é ou não é? Aí eu, então, pastor Israel, tô namorando, tal. Ele, Tigana, parabéns, que sorte, hein, arrumou alguém e tal, né? Aí eu falei, uma menina boa, de família, tal, legal, que igreja que ela vai? Não, pastor, não vai nenhuma igreja não, interessante e tal, né? E aí, mas como que você vai fazer com esse namoro? Não, pode ficar tranquilo, pastor. Tô de boa, vou continuar na igreja. Aí ele falou assim, isso é uma regra de vida que você pode aplicar não só nesse conceito, mas ele disse assim, quando você quebra um princípio, é muito mais fácil você quebrar os outros princípios. Aí o malandrão falou, não, pastor, mas ainda não quebrei nenhum princípio não, pastor, fica tranquilo. Você quebrou o primeiro princípio, que era não namorar uma pessoa que não era cristã. E disso você vai quebrando. Igreja, você tem que visitar a família. Você tem que conhecer a família do seu namorado. Aí não, domingão tem churrasco, vamos lá. Tem igreja, não, mas se eu faltar só hoje, de boa. Se eu faltar no próximo também, tranquilo. Quando você vê, o foco muda. O foco é o seu namoro. O foco é a sua convivência. Não tem como isso. A importância, o valor de importância começa a mudar. Os interesses de diferentes locais, vocação. Você quer ter um ministério, o cara quer ser jogador de futebol, o cara sonha em viajar o mundo jogando bola, ser o Neymar, cabelinho bonitinho. E você não, você quer ir lá, você quer aqui visitar o pobre, vai ali, vai pregar e vai fazer missão. Existe um jugo desigual. É pesada essa palavra. E se você, que está em um namoro misto, que você, que é uma pessoa que não aceitou Cristo, se sente ofendido, talvez essa seja a intenção do Espírito Santo. Porque em algum momento você vai aceitar. E vou dar a primeira dica. Não vá aceitar porque você namora ela não, hein? Não, vou aceitar aqui, tô namorando, tal. Preciso ir para a igreja. O cara vem aqui e se converte. Está errado. Você tem que se converter porque você sentiu o desejo. É a vontade. O Espírito Santo mexeu com você, né? E quando a gente fala de relacionamento misto, eu queria abrir um parêntese que está em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 7, 12 e 14. Sempre Coríntios, né? Corintiano é fogo. Aos outros, eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se sua mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Esse aqui é um conceito interessante. Isso aqui é voltado para os casados, né? O que acontecia na igreja de Coríntios, né? O contexto dessa parte. As pessoas se convertiam e vinham a questão do misto. Imagine Paulo lá, né? Falando sobre o conceito de misto, o jugo desigual e tal. Aí o cara se converteu e falou assim, não, mas eu estou com a minha esposa descrente. E aí, vou me separar dela? Não é isso que Paulo está querendo dizer.
Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, ó, se você se converteu, você está com o seu cônjuge, tá certo, que não é crente, você tem a missão de santificar o seu lar. Você tem por obrigação santificar o seu lar. Se de fato você está realmente convertido e regenerado, você deve entender que maior é aquele que habita em você, que te dirige e que te santifica. E que por sua vida, pelo que você vai demonstrar dentro da sua casa, o seu cônjuge vai vir. As mudanças, quando você se converte, quando você entra, ele vem. Ele vai ver que a coisa muda. Ele pode até não gostar. Ele pode até ficar assim, tá difícil, mas ela tá bem, ela era, não sei aqui, né? Vou falar ela porque eu tô num outro contexto. Não que seja a Sara, porque a Sara é calma. Mas a mulher briga o dia inteiro, ela se converteu, chega em casa, faz até cafuné no marido. Alguma coisa mudou. Ele quer saber o que aconteceu. Ele quer saber, o homem ou a mulher casada com um descrente que se converteu, ele tem que santificar o seu lar. É obrigação dele fazer isso, né? E quando a gente vai tratar de um outro conceito, dentro de namoro, que vem se perdendo, e aí tem aquela coisa, né, que não existe pecadinho e nem pecadão, mas existe algo que é assim que você, a gente, né, pesa mais, eu acho, que olhar humanamente falando, as pessoas acabam se escandalizando mais, né? Sexo antes do casamento. Quando eu digo que esse conceito se perdeu, é porque basta a gente saber o seguinte. Há 10 anos atrás, fulana ficou grávida, a igreja, meu Deus, como assim? Era um escândalo dentro da igreja. Era algo que a igreja ficava surpresa. Como isso foi acontecer? Hoje não, fulana ficou grávida, tranquilo, de boa. Acontece, pá, devia ter se prevenido, né, tal. É isso que as pessoas falam, porque o conceito ele foi se perdendo durante o tempo. Ele foi se diluindo. E aí a gente entra lá, eu brinco muito que Paulo, né? Opa, ele aqui, calma aí que perdi a sequência. Paulo é o cara que vai falar sobre isso. Paulo para mim era pastor de jovens, né? O cara ele vai passar por diversos temas que o jovem tem dificuldade. E um desses temas é isso. Então lá em Tessalonicenses diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3, né? E, infelizmente, quando a gente falar sobre sexo antes do casamento, é cada vez mais complicado. Imagine você estar lá na sua faculdade, no seu trabalho, aí os caras chegam lá e falam assim: cara, estourei, saí ontem à noite e tal, mano, você tinha que ver a mina que eu peguei e tal. Aí você fala: mano, para com isso, você não curte? Eu falo: não, eu curto. Então, não, mas eu sou virgem? Ah, velho, para com isso, mano. Você quer enganar quem? Né? Porque hoje o conceito é esse. Os caras acham que você, não, em algum momento, mas por quê? Porque tá claro, o cara já conheceu alguém que está dentro da igreja que já perdeu o conceito do sexo antes do casamento, do pecado que acontece. Então, começando lá em Hebreus, diz assim, Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, né? Sem mácula, porém aos que dão a prostituição e o adultério, Deus o julgará. Então aqui o texto de Hebreus traz alguns conceitos, né? Então ele traz aqui um contraste, aquilo que vai ao contrário. É um texto que diz assim, ó, venerado. Quando ele diz venerado é honrado, né? Então ele começa dizendo assim, honrado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e ao adultério, Deus o julgará. O primeiro contraste que ele faz aí é o matrimônio. O matrimônio é o casamento. O que é contrário ao casamento é que eu não consigo ver de lá, é a prostituição. E quando ele fala de leito sem mácula, é o casal que é o contraste de adultério. Quando você tira do texto, né, ele fala assim, ó, venerado seja o matrimônio, que vai contra a prostituição. E ele fala que o leito sem mácula
vai de contraste aos adúlteros. O que ele quer dizer é o seguinte: primeiro, vamos falar do matrimônio, que ele expõe que Deus julgará o que vive uma sexualidade oposta. Ou seja, se você vive uma sexualidade oposta do matrimônio, o que seria uma sexualidade oposta ao matrimônio? Prostituição. Se você não é casado e você está vivendo uma sexualidade fora disso, você está sendo aí, perdão da expressão da palavra, um prostituto. Você está se prostituindo, né? E quando ele fala do leito sem mácula, ele está falando ali que se você faz um adultério, se você está tendo relação fora do seu leito, fora do seu casamento, você está adulterando. Ou seja, toda relação sexual fora do leito de seu parceiro é adultério. Até mesmo o que você pensa. É o que está lá em Mateus 5, 27, 28, no Sermão do Monte, que os caras falam assim, Cristo fala, se você deitar, não. Eu digo que, se seu olho vê, se você já pensar, é melhor que você arranque seu olho. Então, o que você já pensar fora do seu casamento, você já está pecando, né? Mas o que chama a nossa atenção é a primeira oposição. As atividades sexuais fora do matrimônio, né? Que são considerados como ato de prostituição. Todo sexo que não ocorre dentro do casamento, nesse trecho, é considerado ato de prostituição. E aí Paulo, lá em Coríntios 6,18, diz assim: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, né? E outra versão diz assim: fugir da prostituição. O fugir é um imperativo. Ele está mandando, fuja, né? Quando você pega na NVI que fala fujam da imoralidade sexual, é que a NVI ela já traz um contexto mais atual. Hoje nós somos cercados disso. O jovem é cercado em qualquer campanha publicitária, Instagram, tudo é cercado. E Paulo está falando disso. Fuja. Se você vai pecar, se você sabe que você é fraco, fuja disso, né? E quando ele fala de fugir de toda atitude ou de todo ato que acontece fora do matrimônio, ele sugere que isso seja uma prática contínua. Não é tipo aqui agora assim, nossa, aquela mina é da hora, hein? Opa, fugi. No outro dia você já está trocando ideia com a menina, porque você fugiu ontem. Não, é contínuo, você vai fugir ontem, você vai fugir hoje, você vai fugir a qualquer momento. Você vai sair dessa prática, né? E podemos perceber também, dentro do contexto de Hebreus, que todo ato sexual que ocorre fora do casamento, que é prostituição, então logo todo ato sexual que ocorre sem seu cônjuge é adultério, então todo autoerotismo, sexo pré-matrimonial, preliminares, masturbação são atitudes dignas de julgamento de Deus, né? Quando diz assim sexo pré-matrimonial, é porque existe um contexto, um conceito, que se você tem um relacionamento sério com seu namorado, vocês estão se preparando para casar, tá tudo certo? Tranquilo. Vai na fé, irmão. Errado. Não existe com a pessoa sem um pensamento de casar, você já está adulterando, porque você está namorando a esposa do próximo. Você entendeu? Eu não vou casar e você está namorando. Você está em adultério, porque alguém vai casar, né? Aí você já está pecando, porque está ficando, namorando a esposa do próximo, né? E dentro de um último... E aí eu queria falar um pouco sobre algumas dicas, né? Sobre um namoro saudável, né? Então, todo namoro saudável existe oração. Você ora pelo seu namorado, sua namorada ora por você e vocês oram juntos. Quando você ora, para pecar, amigo, é 3 vezes mais difícil. Você já fica constrangido já, vou para casa, tá tarde, vaza, né? Então tem que existir oração entre o casal. Tem que ter conselheiros, né? Faz parte do dia a dia, o casal tem com quem se aconselhar, né? Um pai, um líder religioso. Tem que ter, porque tem que ter alguma pessoa experiente ou que já passou
alguém que te apadrinhe para te guiar durante todo esse processo, né? Conversar. E aí a molecada, os homens têm que entender que mulher gosta de conversar, conversa mesmo. E aí tem um conceito que é o seguinte: se você reparar, a mulherada quando sai, elas estão sempre sentadas uma de frente para a outra. Porque elas gostam de conversar olho no olho, amigo. Não é aquela conversinha que você tá... Não, senta. Você tá de frente, conversa, troca uma ideia. A mulherada também tem que entender que o homem também de vez em quando gosta de conversar, mas não é tanto. O homem quando tá ali no videogame ali, ó... Verdade, é. E o homem, o conceito de homem já é mais engraçado, porque o homem quando tá conversando, eles estão fazendo alguma coisa junto. Pode reparar, tá jogando futebol, cara, você foi ruim hoje, hein, tal. Vamos jogar aquele FIFA, tá um do lado do outro, oh, vamos jogar aquele FIFA de novo. E eles estão sempre assim. Então esse é um conceito que a gente tem que ter, né? Transparência. Não falei muito conversar. Evitar o contato físico, né? Evitar contato físico é o principal. É um dos conceitos que você tem que ter. Porque o contato físico é o que vai elaborar ainda. Não estou falando que você não pode beijar a sua gata, né? Você pode. Porque existe um outro conceito também que é muito perigoso. Pelo menos eu acho que eu não curto muito. Que é o conceito do namoro encoste. Que você não pode nem pegar na mão da sua namorada. O cara vai arder de desejo de pegar na mão da namorada dele. E também é perigoso porque o cara tá ali e tá, meu Deus, eu quero estar com ela, eu não tô. Mas você também tem que evitar o contato físico. Você tem que evitar falando, cara, aquela mão boba, ô, deu uma escorregada aqui. Não, amigo, não tem escorregada não. Você tem que ter transparência, né? Tem que existir transparência desde o começo do namoro. Porque se você não é transparente, quando você casar, a pessoa fala assim, não foi esse cara que eu tava namorando não. Devolve meu namorado porque esse cara aí não é o mesmo cara, né? Rápidos em perdoar. Você vai conviver com a pessoa. Você está namorando com foco no casamento. Você tem que ser rápido em perdoar. Não adianta você brigar e guardar a mágoa, amigo. Porque você vai conviver durante muito tempo. Se você chegar aqui nos casais antigos aqui e trocar uma ideia, você... brigamos muito. Mas tá junto. Os caras se perdoam. Eu vejo minha mãe e meu padrasto malandro. É uma guerra, truta. Se vocês verem esses... vai sair bomba, hein? É tiro, porrada e bomba. Mas os caras estão juntos. Estão ali porque eles sabem se perdoar. E por outro lado também, a gente tem que falar dos conceitos de um namoro que já não está tão saudável. É um namoro ali que já está meio complicado. O primeiro dele é o desvio de caráter, né? Cara, se você está no namoro e você está com desvio de caráter, está complicado. Chega na marca. O que é desvio de caráter, né? Desvio de caráter. Desvio de caráter, por exemplo, hábito de mentir. O cara mentiu uma vez porque estava com medo de apanhar da namorada, a gente perdoa, né? Mas se o cara tem um hábito de mentir, é desvio de caráter. Não vai dar certo. Se o cara tem a mania, né? Aí de pegar as coisas que não é dele. Isso é roubo, isso é um desvio de caráter. Não vai dar certo você namorar. Quando você vê as menininhas tal, na quebrada, andando com ladrão, pra cima e pra baixo, você fala assim, meu Deus, né? A menina vai presa porque o cara roubava, ela estava lá, perdido, ou vice-versa. Não pode. Desvio de caráter já é complicado. Relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo não é no casamento não, ele já vem acontecendo. Se o seu namorado ou sua namorada é abusivo com você, fisicamente, verbalmente, psicologicamente, você é zoado, irmão. Se você largar essa gata aqui, você não arruma ninguém não. Isso é abusivo no seu psicológico. O cara vira pra menina e fala assim, ô menina, se toca, olha como você é zoada, sua baranga. Daqui você não passa, fica comigo. É abusivo. Se o seu relacionamento está abusivo nesse patamar, ou se ele já no momento de raiva, ele te xingou, tentou te agredir, imagine depois de casado, que vocês estão dentro do mesmo lar, da mesma casa.
sem a aprovação do pai. Isso é um conceito sério. Porque o seu pai, ele tem ali seus 50 anos, não é à toa. Ele, já passou na caminhada. Hoje eu estava na BD e estava falando com a galera que o cara falou assim, você vai se dar mal. Não é porque ele é profeta, não. Não é porque Deus falou para ele que ele ia dar mal, é porque ele já passou por isso. Vai lá, amigo. Sem a aprovação do pai não tem como. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, né? Olha que honra você dá pro seu pai, ele aprovar o seu casamento ou o seu namoro. Aí você fala, Tiga, nada a ver, meu. Tem um amigo meu aí, que o pai era contra, hoje os caras é casado, missionário, pastor, estão aí montando igreja. Exceção da regra. Você não pode usar a exceção da regra como regra. Porque se você me falar um caso, eu posso te falar 90. É a mesma coisa do namoro misto. Você me fala 1 ou 2 casos que deram certo, eu posso te falar 30. Tranquilamente, sorrindo, começando por mim, né? Então, você não pode usar a exceção da regra para esses casos. Sem a aprovação dos pais, não tem como. Se ele te afasta de Deus, você sabe que ele está te afastando de Deus. Isso é sério. Porque quando você namorava, você estava dentro da igreja. Você era firme, constante, sempre abundante. É assim que Paulo fala. Mantenha-se firmes, constante, sempre abundante, até quando ele voltar. Do nada você sumiu. Cadê fulano? Isso é clássico. Para você saber como você está afastado é quando você chega e fala, mano, turista? O visitante. Meu, essa piada é clássica. Não é porque o cara quer te zoar, é porque ele sentiu sua falta. Ele sabe que você não está no convívio cristão. Se o seu relacionamento está te afastando de Deus, para pensar. Algo está errado. Você não pode ser você mesmo. Isso é complicado, né? O cara tá do lado da gata dele, na estica, tal. Sim, senhora, pois não. Vamos ali. Tudo certo. Tá com os amigos. Louco, chega aí, mano. Bonézão, tal, camiseta de time, todo quebrado. A namorada dele, não, você é louco. Socialzinho, Paulo Ralph Lauren. A gata gosta. Quando você vai casar, amigo, acabou. Você vai ter que ser você mesmo. E ela vai cobrar. Cadê aquela camiseta bonita que eu te dei? Cadê aquele sapato? Cadê aquele... Eu nunca tive cabelo, né? Mas os caras que têm cabelo, que passam um gelzinho. Cadê aquele cabelo arrumado? Não tem como. Você tem que ser você mesmo. É a mesma coisa da transparência. Se você sabe que o namoro não vai dar em casamento, você está empurrando o seu namoro com a barriga, né? Isso não é saudável. Lembra lá que o brinquedo, o adultério? Que você está namorando a esposa do próximo? É isso aí, amigo. Se você já viu que, não vai dar em casamento, termina. Segue o jogo. Vai viver sua vida. Ora, pega outra. A molecada gosta de um negócio assim que eu acho engraçado, cara. Segue o baile. O que é segue um baile? Eu fico pensando, né, não tem como. Segue o jogo. O juiz apitou, acabou, próximo. Falta, não foi falta. Segue o jogo. Acabou, não vai dar em casamento. Você já tem isso na sua mente que você não vai casar com a pessoa. Não empurra com a barriga. Termina. Isso não é saudável. E para falar em um último conceito de relacionamento, não adianta a gente falar de relacionamento, e aí eu trago para vocês aqui os quebrados, falar de relacionamento quebrado, falar aí que você tem que ter um mediador, ninguém é perfeito, falar sobre namoro misto, sexo do casamento, se você não está tendo um relacionamento com Cristo, né? Isso que eu estou falando sobre o relacionamento com Cristo é o importante, é o mediador. Por que ele está embaixo? Porque ele é a base dos dois. Porque o relacionamento com Cristo é o que vai organizar o seu relacionamento quebrado. Porque o seu relacionamento com Cristo é que vai colocar o seu namoro na linha reta. É o seu relacionamento com Cristo é que vai fazer você andar correto. E quando eu digo de relacionamento de Cristo, eu gostaria de ler com os irmãos. O texto vai estar em João. A gente vai passear aí em João 15 e João 16, né?
Então a gente vai começar falando aí em João 15, no versículo 13 e 15, que diz o seguinte. Amém? Ninguém tem maior amor do que aquele que já deu a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não o chamam mais de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. O cara está falando, né? Cristo está falando isso daí. Então, quando Cristo começa a falar disso, ele já começa a falar de amizade. A primeira coisa que você tem que ter com Cristo é a amizade, né? E para você ter amizade, ele começa falando assim, ó: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É reconhecimento que ele é o seu Salvador. Você reconhece que ele deu a vida dele por você, né? Tem um cântico antigo, né? Aí aqueles da velha guarda aí, né? Grupo Elo, que diz o seguinte: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso eu devo a um amigo. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. É esse o conceito. Você precisa reconhecer que ele é o seu Salvador. Você tem que reconhecer que ele deu a vida por você, porque ele é o seu amigo. Porque qual é a prova maior de amizade do que essa? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Você tem que reconhecer que ele é o seu Salvador. O segundo ponto é a comunhão das vontades. E quando a gente diz de comunhão de vontades, é isso que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. É a sua vontade andar com a vontade dele. A comunhão de vontade de você está ali, ó. Faça aqui na terra, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. É o Pai Nosso. É essa comunhão de vontade que você tem que ter com Cristo para você ter um relacionamento com Ele. Para você chamá-lo de amigo. Você tem que perguntar em todas as suas ações: o que eu devo fazer? Qual é a sua vontade? A sua vontade é a minha vontade? A sua vontade é que eu restaure meu elo quebrado lá com meu amigo. A sua vontade é que eu não tenha um namoro omisso, é que eu não tenha sexo antes do casamento. A minha vontade tem que estar junto com a vontade do meu amigo, aquele que deu a vida por mim. Um outro ponto é a confiança, né? Você tem que confiar nele. Ele confiou nos discípulos. Ele diz assim, ó: já não sou somente servo, mas amigos. Amigos, porque ele não escondeu nada. Tudo que o Pai revelou para ele, ele disse para eles. É confiança. É ali, ó, é lado a lado, é olho no olho. Você tem que ter confiança nele e ele vai ter a confiança em você. Vocês são amigos. Você já teve um amigo que você não confia? Ah, eu não confio nesse cara não, mas ele é meu amigo. Não tem como. Se ele é amigo, você confia. Você troca uma ideia, você conta pro cara segredo. Cara, mano, aconteceu isso e isso. É amizade. Tem que estar junto. E para você ter confiança e amizade, você tem que ter convivência. Se você não convive com ele, não tem como você ter uma amizade. Você tem que conversar com ele, você tem que trocar uma ideia com ele. E quando eu falo de intimidade, aí eu queria ler o texto de João 16, 5, 7. E depois a gente vai ler o João 16, 22. Esses dois textos eu vou ler na Bíblia, que a versão é a Mensagem. É uma Bíblia que a linguagem ela é mais contemporânea, né? Eu gosto dessa Bíblia que dá parece que coloca a gente dentro do texto. Então o texto de João 5, 7 diz o seguinte: não disse antes porque estava com vocês todos os dias, mas agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês perguntou: para onde o Senhor vai? Em vez disso, quanto mais falo, mais tristes vocês ficam. Então permita-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Mas se eu for,
poderei enviá-lo a vocês. Aí o segundo texto, 16:22, diz o seguinte: essas palavras levaram muitas perguntas entre os discípulos. O que quer dizer com qual dia desses? Vocês não me verão mais. Não me verão mais. Então um dia qualquer vocês me verão outra vez. E o que significa volto para o Pai? E qualquer dia desses? Não temos a menor ideia do que ele está falando. Sabendo que eles queriam fazer perguntas, Jesus lhe disse: vocês vão tentar descobrir por vocês mesmos o que eu quis dizer com qualquer dia desses? Vocês não me verão, e então no dia qualquer vocês me verão outra vez? Então guarde bem isso. Vocês lamentarão enquanto o mundo estará em festa. Ficarão tristes, muito tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade. Né? É o que o texto está dizendo. Então vocês pensam o seguinte: a gente está falando aqui de Cristo, né? Então Cristo começa a falar assim que ele vai partir, estou indo embora. Esse texto de João é o texto da despedida. Então ele troca uma ideia com os discípulos. Ele fala assim: ó, estou indo embora, estou vendo que vocês estão tristes, mas vocês não fiquem tristes, porque eu vou mandar um amigo e esse amigo é melhor. Aí você começa a entender algumas coisas. Imagine aqui, né? Você está convivendo com Cristo, o dia a dia. Você está ali pegando um peixe, hoje o dia não foi bom, aí chega Cristo, manda você lá. Não, põe seu barco lá, vem todo o peixe e tal. Você, não, esse cara é diferente. E você começa a conviver com ele, no dia a dia. Você se alimenta com ele. Aí os caras começam a enxergar que ele é Deus. Cara, esse cara é Deus, mano. Deus está aqui com a gente. E começa a vir, um seguindo, outro seguindo. O cara fecha a lojinha, vende tudo e vai atrás do cara. E aí os caras começam a chamar ele de Emanuel. Emanuel, o Deus conosco. Os caras, lá vai Emanuel. Olá, o Deus conosco, ele está aqui, está chegando. E os caras começam a ver tudo isso. O publicano se converte, os milagres estão acontecendo. E os discípulos estão ali, vendo isso. E aí do nada, num belo dia, Cristo começa a ir com um papinho de despedida. Ó, tô indo embora, tô saindo fora. Aí os caras começam a ficar tristão. Não, como assim, meu? O Deus conosco tá indo embora? Não dá para entender. O que quer dizer? O que ele está querendo dizer? Que vai para lá, vai voltar, e eu vou ver ele outra vez, vai mandar um amigo. E os caras começam a se questionar. E eles começam a perguntar assim: meu, mas ele disse que vai mandar algo melhor. E o que é melhor do que o Deus conosco? Vocês conseguem imaginar o que é melhor do que Deus conosco? Cristo aqui falando, sentado aqui, né, com aquele jeitão dele meio hippie, pá, todo mundo ouvindo, e ele contando lá, transformando sabedoria. Chega aqui o casamento da Stephanie, transforma água em vinho, serve a galera, tal. E aí você tá vendo e fala assim: não existe nada melhor que isso. Não tem como ter algo melhor do que Deus conosco. É impossível ter algo melhor do que Deus conosco. E ele continua dizendo, né? Porque quando eu for, eu não enviarei mais o Deus conosco. Mas sabe por que não vai ter mais o Deus conosco? Porque ele vai mandar algo melhor. E o melhor de Deus é o Deus em nós. Ele manda o Deus em nós, mas já não é mais o Deus conosco. É Deus em nós. Ele manda o Espírito Santo. Melhor do que o Deus conosco é Ele habitando na gente. É Ele na gente. Não é mais, eu não vou ver mais Ele fazendo um milagre. Eu vou ser parte do milagre. Ele vai fazer um milagre através de mim. Ele está em mim. E melhor do que isso, melhor do que o Deus conosco, é o Deus em nós. E Paulo entendia isso. Paulo entendia muito bem o conceito de Deus em nós. Quando a gente pega o versículo que está de base do nosso tema, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus está em mim. O Espírito Santo habita em mim. E aí ele continua falando assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou por si. Paulo tinha muito bem esse conceito dentro dele. Quando a gente pega e traz essa verdade para a gente revelada, a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Cristo é Ele habitar na gente. Quando Paulo fala lá no versículo sobre a separação, que o nosso templo é templo do Espírito Santo, é Deus em nós. É Deus em mim, é Deus em você. Ele está falando claramente isso. Que melhor do que o Deus conosco é o Deus que habita em nós. É a convivência,
é a intimidade. Se você não tem intimidade com Ele, se você não tem relacionamento com Cristo, se você não aceitou, você não consegue enxergar aquele relacionamento quebrado. Você não libera perdão. Se você não tem um relacionamento com Cristo, se você não está andando com Ele, você não consegue entender essas palavras. Você não consegue entender como é pesado um jugo desigual. Você começa a achar que um namoro fora do casamento, um sexo fora do casamento é normal, porque você não está se relacionando com Deus. Você não está deixando Deus que habita em mim, em você, em nós, agir. Quando você quer converter o seu namorado lá, você não está deixando o Deus que habita em você agir. É função do Espírito Santo converter o cara. E a gente tem que andar, a gente tem que ter esse relacionamento, essa intimidade com Cristo, para poder ver isso. Se a gente não balancear, se a gente não colocar tudo nesse relacionamento, as coisas aqui, ó, trabalho, crucificar trabalho, ego, vaidade, não faz sentido. A gente perde tempo vendo os caras falar sobre crucificar tudo isso e a gente não está se relacionando com Cristo. A gente não consegue entender o conceito de Paulo de viver na carne a vida do Filho, a vida de Cristo. O que eu quero deixar aqui é o seguinte: de todos os nossos relacionamentos, que nós temos, que nós podemos entregar, fazer, agir, faça o relacionamento com Cristo. Quando você se relacionar com Cristo, o seu relacionamento do trabalho, sensacional. Chego no horário, respeito o meu chefe, estou lá, estou de boa. Quando você se relaciona com Cristo, você já se tornou inteligente. Quem estava aqui na mensagem do Leandro ouviu isso. Você já tomou a decisão certa. Se você se relaciona com Cristo, o seu ego, amigo, já era. O Vitão aqui, ó, Cristo era só pancada no ego dos caras, abaixa a bola, amigo. Você tem que estar com relacionamento com Cristo. Você tem que ter intimidade. Somente quem está se relacionando com Deus, somente aqueles que estão com Deus, aquele que tem a comunhão com o Espírito Santo que habita em nós, terá força para crucificar os relacionamentos não saudáveis. Somente aquele que tem um relacionamento com Cristo. Amém?